senhoras vereadoras e internautas que nos assistem pela TV Câmara. Sejam todos muito bem-vindos. Peço à primeira secretária que faça a chamada regimental. Alisson Alessandro de Barros. Presente. Ângelo Valário Sobrinho. Presente. Benildo Santos Ribeiro. Presente. Edivânia de Fátima Azevedo. Presente. João Antônio Domingues dos Santos. Presente. Joel Francisco de Almeida. Presente. Lúcio Gonçalves da Silva Filho. Presente. Luiz Fernando Paula Leite. Presente. Sérgio Poli Simão. Presente. Valéria Regina Mateus de Souza. Presente. Walter Rodrigues Vieira. Presente. Sobre a proteção de Deus e havendo número legal e regimental e fundamentado no princípio da justiça e do direito, declaro aberta a presente sessão. Peço a todos o favor que fiquem em pé para a execução do hino nacional brasileiro e em seguida do hino do município de Iperó. Peço também que em seguida todos permaneçam em pé para ouvir um trecho da Bíblia Sagrada e peço à primeira secretária que faça a leitura.
Refletida das grandezas varonis, abençoada pelo Pai Celestial. Hoje Peró é um orgulho do Brasil. 21 de março, alegria e emoção. E Peró emancipada pra valer. Já foi berço dos heróis de tradição. Hoje agrada indústria e lazer. És meu Brasil, és meu Brasil. Dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus abençoe essa sessão. Dando prosseguimento, peço à primeira secretária que faça a leitura da ata da 13ª sessão ordinária do dia 28/4/2020. Ata da sessão ordinária do dia 28 de abril de 2020. No 28º dia do mês de abril de 2020... Senhor presidente, pela ordem, gostaria que consultasse o plenário para despejo da ata ou aprovação, que é conhecimento dessa Casa de Lei. Através do requerimento verbal feito pelo vereador Joel, consulto o plenário agora para a dispensa da leitura da ata. Quem concordar permaneça sentado e quem discordar que se levante. Está aprovada a dispensa da leitura da ata. Coloco nesse momento a ata em votação. Quem concordar permaneça sentado e quem discordar que se levante. A ata da última sessão ordinária também está aprovada. Peço à primeira secretária que faça a leitura das matérias em pauta. Matérias do Executivo. Ofício número 159 de 2020 da Prefeitura Municipal de Iperó, referente a informações do Ministério Público sobre o Covid-19. Ofício 159 de 2020. Excelentíssimo Senhor, considerando o encaminhamento da notícia, petição inicial e liminar relativa ao processo número 101.3939.2020.8.26.0602 da Vara da Fazenda Pública de Sorocaba, pela Promotoria de Justiça, serve o presente para enviar os citados documentos para as ciências de Vossas Excelências e do nobres edis. Renovo os protestos de estima e consideração, mantendo-me à disposição. Vanderlei Polizelli, Prefeito Municipal. Ação de promotoria garante liminar contra afrouxamento do isolamento em Sorocaba. Foi fixada multa diária de 100 mil para caso de descumprimento. A pedido da Promotoria de Justiça de Sorocaba, foi concedida liminar suspendendo os efeitos da deliberação número 2 do Comitê de Avaliação e Combate ao Coronavírus do município, que liberava o funcionamento de serviços não essenciais, mesmo durante a pandemia de Covid-19. A liminar obriga ainda o município de Sorocaba a cumprir integralmente, sob a forma de decreto, deliberação ou qualquer outra espécie de ato administrativo ou normativo, os decretos estaduais que estabeleçam medidas de quarentena e isolamento social. Para caso de descumprimento, foi fixada a multa diária de 100 mil. Na ação, a promotora Cristina Palma alega que o comitê, ao permitir de maneira irresponsável a abertura de salões, escritórios e lojas de armarinho, não levou em conta nem considerou a maneira como ocorreria a fiscalização. Se o município possui fiscais em números necessários para atender em cada loja, para verificar qual tipo de material está vendendo, se é armarinho ou do outro tipo de mercadoria, nem justificou se o município tem condições de fiscalizar cada barbearia ou salão de beleza, as portas fechadas, para verificar quantas pessoas há em seu interior.
pois teria que tirar a força de trabalho de profissionais para fiscalizar as atividades verdadeiramente essenciais, como as de alimentação, medicamento, de saúde, dentre as definidas no decreto estadual. Para o juiz Leonardo Guilherme Widman, é evidente que a deliberação do Comitê de Avaliação e Combate ao Coronavírus de Sorocaba padece que, ilegalmente, eis que inovou em âmbito municipal quanto às normas de restrição de atividades durante a pandemia, não observando que a competência para dispor sobre tais regras pertence à chefe do Executivo Municipal, autoridade única a quem caberia dispor sobre tal matéria. A notícia foi veiculada no site do Ministério Público do Estado de São Paulo. Anexo veio a petição inicial da ação civil pública e a liminar concedida. O ofício número 162 de 2020 da Prefeitura Municipal de Iperó, referente ao decreto número 2007 de 2020. Ofício número 162 de 2020. Excelentíssimo Senhor, serve o presente para a ciência de Vossa Excelência e nobres edis, acerca do decreto municipal número 2007, de 4 de maio de 2020, que dispõe sobre o uso obrigatório de máscara de proteção no município de Iperó e das outras providências. A medida estabelecida como obrigatória no ato oficial em questão é mais uma ação voltada ao enfrentamento, à disseminação e ao contágio do Covid-19 em nosso município. Assim, encaminho o decreto para cientificação desta Casa de Leis, demais essa iniciativa do Poder Executivo para solicitar a contribuição dos nobres edis na orientação da população sobre a importância da medida de prevenção editada. Renovo os protestos de estima e consideração, mantendo à disposição. Vanderlei Polizelli, Prefeito Municipal. Decreto número 2007, de 4 de maio de 2020. Dispõe sobre o uso obrigatório de máscara de proteção facial no município de Iperó e das outras providências. Vanderlei Polizelli, Prefeito do município de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, considerando as medidas implementadas em todo o território nacional para a prevenção e combate ao Covid-19. Considerando o pronunciamento do Governo do Estado em coletiva de imprensa nesta data, 4/5/2020, sobre a edição do decreto que tornará obrigatório o uso de máscara de proteção facial em todo o território do Estado de São Paulo, para todo cidadão que estiver caminhando, andando ou se deslocando em qualquer local a partir do dia 7 de maio de 2020. Considerando o estado de calamidade reconhecido em âmbito nacional e estadual e a situação de estado de calamidade pública estabelecida pelo Decreto 1994, de 27 de março de 2020. Considerando a linha D do inciso 3 do artigo 3º da Lei Federal número 13.979/2020. Considerando o inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal. Considerando as experiências positivas em diversos países onde culturalmente ou obrigatoriamente os cidadãos, doentes ou não, usam máscara de proteção respiratória. Considerando que o momento requer a adoção de medidas compatíveis que possibilitam a redução da transmissão do Covid-19 para garantir o bem-estar de toda a população. Decreta. Artigo 1º. Fica determinado o uso obrigatório de máscara de proteção facial por qualquer cidadão que estiver caminhando, andando ou se deslocando para qualquer local para evitar a transmissão comunitária do Covid-19 no âmbito do município de Iperó a partir de 7 de maio de 2020. Artigo 2º. Sem prejuízo das recomendações de distanciamento social e das demais medidas já expedidas pelo Poder Público, o uso obrigatório de máscara de proteção facial será exigido. 1. De toda a população em espaços públicos, circulação de vias públicas, academia ao ar livre, praças, áreas comuns em prédios e condomínios e demais ambientes coletivos. 2.
por motoristas e usuários de transporte individual ou coletivo de passageiros, veículos oficiais e viaturas. 3. Para acesso aos estabelecimentos considerados essenciais, unidade de saúde, farmácias, supermercados, mercearia, entre outros. 4. Para desempenho de atividades laborais em ambientes compartilhados nos setores públicos e privado. 5. Para acesso em repartições públicas ou privadas. Parágrafo 1º. As repartições públicas e os estabelecimentos privados cujas atividades estão permitidas deverão adotar as providências necessárias ao cumprimento desse decreto pelos funcionários, colaboradores e clientes, inclusive impedindo o acesso ou permanência no local sem o uso de máscara. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos deverão fixar cartazes informativos sobre obrigatoriedade do uso de máscara em um local de fácil visualização. Parágrafo 3º. A obrigatoriedade também se aplica às empresas contratadas e prestadoras de serviço da administração pública. Artigo 3º. A máscara de proteção facial poderá ser industrializada ou de fabricação caseira, descartável ou reutilizável. 1. Recomenda-se o uso preferencial de máscaras caseiras reutilizáveis. 2. Para criar uma barreira contra a propagação do vírus, a máscara deverá ser perfeitamente ajustada ao rosto e cobrir totalmente a boca e o nariz. Artigo 4º. A Prefeitura de Peró e o Fundo Municipal de Solidariedade buscarão meios para viabilizar o fornecimento de máscaras reutilizáveis em quantidade necessária para os beneficiários de programas sociais atendidos pelo município de Peró. Artigo 5º. O cumprimento desse decreto será fiscalizado pelas equipes de fiscalização da Guarda Civil Municipal e das vigilâncias epidemiológicas e sanitária. Artigo 6º. Os servidores responsáveis pela fiscalização do presente decreto adotarão as medidas de orientação da população sobre o uso obrigatório de máscara de proteção facial. Artigo 7º. O descumprimento do presente decreto poderá caracterizar infração sanitária e sujeitar o infrator às penalidades e sanções previstas na legislação vigente. Artigo 8º. As despesas decorrentes desse decreto ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias, observados os limites previstos na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o disposto no Decreto Municipal número 1994, de 27 de maio de 2020. Artigo 9º. Esse decreto entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará por tempo indeterminado, enquanto forem necessárias medidas voltadas ao enfrentamento da pandemia Covid-19. Prefeitura Municipal de Peró, 4 de maio de 2020, Vanderlei Polizelli, Prefeito Municipal. Publicada nessa Secretaria em 4 de maio de 2020. Joyce L. Simão, Secretária de Governo. Passaremos agora a leitura das matérias do Legislativo. Projeto de Resolução número 3, de 2020, da nova redação, de forma temporária, ao artigo 141 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Peró e da outras providências. Autoria, mesa diretora. Projeto de Resolução número 03, de 2020. Autoria, mesa diretora da Câmara Municipal de Peró. Da nova redação de forma temporária ao artigo 141 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Peró e das outras providências. Artigo 1º. O caput do artigo 141 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Peró passará a ter a seguinte redação. Artigo 141. As sessões ordinárias serão realizadas há 15 dias, nas terça-feiras, com início às 19 horas. Artigo 2º. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a redação atual do artigo 141 do Regimento Interno da Câmara. Artigo 3º. Após a publicação de norma suspendendo o isolamento social imposto por conta da epidemia do Covid-19 e ou suspensão do Decreto Municipal número 1994, de 27 de março de 2020,
decreta estado de calamidade pública no âmbito do município de Iperó. Essa resolução perderá sua vigência e a redação revogada no artigo 141 voltará a viger. Sala de Sessões Graça Antônio Vieira, em 5 de maio de 2020. Luiz Fernando Paulo Leite, presidente. Benildo Santos Ribeiro, vice-presidente. Edivânia de Fátima Azevedo, primeira secretária. Alisson Alessandro de Barros, segundo secretário. Justificativa. O presente projeto visa adequar os dias em que são realizadas as sessões legislativas ordinárias, tendo em vista o isolamento social imposto pelo governo do Estado de São Paulo e as medidas de combate ao Covid-19. Restando demonstrada a pertinência do projeto em tela, contamos com a colaboração dos nobres edis para aprovação dessa proposição. Vale salientar que, caso haja necessidade de matéria a ser apreciada, não haverá prejuízo de convocação de sessões extraordinárias. O retorno das sessões semanais será atrelado à revogação do Decreto Municipal número 1994, de 27 de março de 2020, que decretou o estado de calamidade pública no município de Iperó. Sala de Sessões Graça Antônio Vieira, em 5 de maio de 2020. Luiz Fernando Paulo Leite, presidente. Benildo Santos Ribeiro, vice-presidente. Edivânia de Fátima Azevedo, primeiro secretário. Alisson Alessandro de Barros, segundo secretário. Informo que o projeto será encaminhado às comissões permanentes. Indicações do número 185 ao número 193 de 2020. Indicação 185 de 2020. Indica que o oficial executivo e esse estude junto ao departamento competente para a manutenção do parquinho infantil da Escola Ceci Monteiro Wetter, / Jorge Wetter. Vereador Walter Rodrigues Vieira. Indicação 186 de 2020. Indica que o oficial executivo e este estude junto ao departamento competente para a pintura nas lombadas da Avenida Jorge Wetter, no bairro Campos Vileta. Vereador Walter Rodrigues Vieira. Indicação 187 de 2020. Indica que o oficial executivo e este estude junto ao departamento competente para a pintura nas lombadas da Avenida Vilma de Freitas e Rua Paraná, no bairro Jorge Wetter. Vereador Walter Rodrigues Vieira. Indicação 188 de 2020. Indica que o oficial executivo e este estude junto ao departamento competente para que a Prefeitura interceda junto à CPFL a fim de estudar a possibilidade de inserir a cidade de Iperó por meio do seu programa de eficiência energética para substituir as lâmpadas comuns da iluminação pública por lâmpadas de tecnologia de LED. Vereadores Walter Rodrigues Vieira e Benildo Santos Ribeiro. Indicação 189 de 2020. Indica que o oficial executivo e este estude junto ao departamento competente para a colocação de 3 refletores na lateral do Seconte, Centro de Convivência e Terceira Idade. Vereador João Antônio Domingos dos Santos. Indicação 190 de 2020. Indica que o oficial executivo e este estude junto ao departamento competente para a construção de lombada na rua de Jarba Rodrigues, próximo ao número 125, no bairro Santo Antônio. Vereador João Antônio Domingos dos Santos. Indicação 191 de 2020. Indica que o oficial executivo e este estude junto ao departamento competente para realizar podas das árvores na rua Benedito Antunes de Oliveira, Iperó, Capela do Alto, no bairro Sapetuba. Vereador João Antônio Domingos dos Santos. Indicação 192 de 2020. Indica que o oficial executivo e este estude junto ao departamento competente para a roçagem e limpeza do cemitério de Bacaitava. Vereador João Antônio Domingos dos Santos. Indicação 193 de 2020. Indica que o oficial executivo e este estude junto ao departamento competente a troca de lâmpadas queimadas na Avenida Paulo Burrol, altura do número 485, Campos Vileta. Vereador Sérgio Poli Simão. Informo que todas as indicações serão encaminhadas ao chefe do Executivo.
Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria que constasse na ordem do dia o requerimento de regime de urgência especial do projeto de resolução 03/2020, constasse na ordem do dia. Requerimento de regime de urgência especial em relação ao projeto de resolução número 3 de 2020. A justificativa, a tramitação em regime de urgência especial se justifica em virtude da necessidade de se tomar medida com relação ao Covid-19, onde quinzenalmente não se terá prejuízo aos trabalhos, evitando aglomerações na casa. Então, o requerimento está acolhido com assinatura dos vereadores desta casa. Então, portanto, aqui temos o requerimento e temos também já os pareceres de todas as comissões. Então, portanto, será incluído na ordem do dia, na data de hoje. Prosseguindo com o expediente, peço à primeira secretária que faça a chamada dos vereadores inscritos para o uso da tribuna. Peço ao vereador João Antônio que faça uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, nobres edis, internauta que nos assiste pela TV Câmara, vereadora Valéria, Divani. Essa semana, senhor presidente, fiz 4 indicaçõezinhas aqui. Tem indicação 199, esse aqui é a colocação de 3 refletores lá na lateral do Seconte, na terceira idade, lá perto da estação. Está roçadinho, está bonitinho, mas só que à noite está uma escuridão tremenda. Então, hoje não se usa a terceira idade, certo? Hoje o pessoal está em quarentena, né? Mas tem muito aparelho, essas coisas lá dentro. Então, precisa ter uma iluminação adequada no local para evitar que hoje o pessoal estão furtando muitas casas por aí, então para dar mais segurança ao pessoal do Seconte. E quando a gente passa, né, se estiver claro, a gente vai enxergar as pessoas. Se estiver escuro, vai ser difícil enxergar. Então pedi para o secretário responsável, vou colocar 3 refletores lá no Seconte. Outra indicação 190, essa indicação aqui também já fiz várias vezes. Estou para sair dessa Câmara aqui, acho, esse mês. E é lá na rua de Jarba Rodrigues, próximo ao 125, no bairro de Santo Antônio. Já fiz várias indicações, mas até agora não foi resolvido. Pedi para o pessoal aí que está trabalhando, estão fazendo tapa-buraco na cidade aí, na estrada de Peroá Sorocaba, para a gente ver se consegue fazer essa lombada aí em tempo aí. Lá de Jarba Rodrigues, 125. Indicação 191, poda de árvores, lá na rua Benedito Antunes de Oliveira, lá na rodovia que é Capela do Alto, Sorocaba. Vendo você entrar lá para o CRID ali, senta à esquerda. Esses dias pedi para passar a máquina, a gente foi no local com o secretário, com o Aguinaldo, mas foi colocada uma pedra fogo lá, e foi melhor a gente não passar a máquina, porque daí não tem como, depois a pedra fica muito saliente e arrumar a estrada, vai atrapalhar o trânsito. Então a gente agora, o pessoal está pedindo para poda de árvore, porque tem 6 iluminação, posto com iluminação, e as árvores estão muito altas, então fica muito escuro.
rodar a estrada. E também esses dias passei em Bacaitava, em frente ao cemitério, eu notei que está abandonado o cemitério de Bacaitava, sem limpeza nenhuma, cemitério todo sujo, mato alto, muro sem pintar. Então pedi aí para a pessoa responsável, certo? Para dar uma limpada lá no cemitério, para a gente ter respeito com as pessoas que ali foram sepultadas. Senhor presidente, sei que todo segundo domingo do mês de maio são o Dia das Mães, então aqui vou dizer umas palavras para as mães no Dia das Mães, que é domingo que vem, em nome aí da vereadora Valéria e da vereadora Edivani. Eu vi uma pessoa falando, tipo de uma poesia, eu escrevi, me desculpe se vocês não veem meus erros. Eu disse: mãe, quantas vezes eu penso aqui sozinho, se mereço um amor tão puro e forte. Não sei se foi Deus, ou destino, ou se foi sorte. Afinal, é tudo tão duro este caminho. Aí chega você, com seu jeitinho, me dizendo por onde caminhar. Cada pedra que eu devo desviar, cuida de mim todo segundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria bastante para te amar. Mãe, te amar pelas noites mal dormidas, por pensar mais em mim do que em você. Pelas vezes que ouvi você dizer que a vida é feita de feridas e que é justo nas horas mais doídas que a gente aprende a suportar, que caindo é que se aprende a levantar. Até do poço mais profundo, se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar por ser brisa e furacão, pelas vezes que eu tirei os seus juízos, que estive indeciso e você me ensinou a direção. De amar por sua gratidão, simplesmente por te amar. Não existe palavra para explicar o que se pode sentir lá no fundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar por estar perto de mim, não por ter o seu sangue ou a sua cor. Te amar por ter o seu amor. Te amar mais pelos nãos do que pelos sim. Te amar por plantar no jardim o amor maior que se pode amar, e mostrar a forma certa de regar esse sentimento puro e tão fecundo. Se eu tivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Sabe por quê? Porque você é inteira e em pedaços, por ser lar e por ser lida, por ser 1000 em uma só e por ser sempre repartida, por ser um pedaço de Deus me dando um pedaço de vida. Isso é uma homenagem ao Dia das Mães. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Peço à vereadora Valéria Regina que faça uso da tribuna. Lorde, posso usar aqui, senhor Pode sim, presidente? vereador. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria falar e agradecer essa noite pela ação do Fundo Social e todos os voluntários que estão ali, e inclusive essas máscaras que nós estamos usando, algumas foram doadas pelo Fundo Social, né? E agradecer também ao secretário Fábio Augusto
pelo trabalho que está à frente do Fundo Social. Em meio a pandemias, alguns escolhem fazer política. E o Fábio, ele escolheu trabalhar. Queria parabenizar o secretário pelas ações feitas no Fundo Social. E também todos os que ali trabalham e prestam trabalhos voluntários e têm feito um trabalho muito árduo, porque esses dias de Covid, inscrição para a cesta básica, nós sabemos que é uma das áreas que está mais trabalhando na área da saúde e na área social. Também queria parabenizar os enfermeiros, os médicos, as pessoas que estão de linha de frente e muitas das vezes não são nem lembrados, né? Não podem nem estar voltando para casa por conta da contaminação. Queria parabenizar todos da área da saúde, desde médicos, enfermeiros, atendentes, recepcionistas, porque é uma máquina, né? Não somente a hora que falta um, faz falta. Eu sei porque eu fiquei 16 anos na área da saúde e eu sei como é que funciona. Queria deixar aqui também, em nome da vereadora Divani, em nome de todas as mães desse município, integrar a família, porque por muito tempo nós vimos algumas ações políticas tentando destruir a família, destituir mães e pais, e nós sabemos quanto é importante uma mãe dentro de um lar. E nós sabemos que a falta que faz uma mãe realmente dentro de um lar. Queria dar os parabéns a todas, porque muitas são mães, são avós, são trabalhadoras, são sustentadoras dos seus lares e etc, etc. Meus parabéns a todas as mães desse município e desse Brasil. Obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito para o uso da tribuna? Não há mais ninguém, senhor presidente. Algum vereador gostaria de fazer algum comentário? comentário? Partido, aqui na Câmara tem se discutido bastante, o pessoal tem falado sobre o coronavírus, então eu gostaria de deixar uma mensagem aqui, em nome do meu partido, para expressar o meu apoio ao presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que tanto tem sido massacrado pelos adversários pela mídia. E um presidente que em 14 meses de administração, de governo, não apareceu uma notícia de corrupção no seu governo ou contra a pessoa do mesmo. E está sendo massacrado diariamente pelas oposições, pela mídia, e é uma pena, né? Num país acostumado com a corrupção e roubalheira, as ratazanas de sempre, sofrendo pela falta do toma lá da cá, das possibilidades de corrupção, sofrendo uma crise de abstinência de corrupção, atacando o presidente de forma vil. Lembrando que muitas coisas positivas têm acontecido, apesar dessa pandemia que está ocorrendo. Temos notícias de que o Brasil cresce, apesar de toda essa pandemia. Temos aqui a notícia que as exportações do setor agropecuário aumentou em 17,5% no primeiro quadrimestre de 2020. A balança comercial brasileira tem segundo maior superávit para o mês de abril de todos os tempos, com essa pandemia. Isso você não vê no Jornal Nacional, não vê na mídia. Então a gente tem que tirar o chapéu ao presidente
e eu falo em meu nome e em nome do meu partido. E em relação, com todas as portas fechadas para a corrupção, de repente surge o coronavírus, que foi usado como instrumento e retórica para a corrupção, para que sejam criados alguns projetos, alguns decretos, onde pode-se gastar sem licitação, né? Então eu acredito que nós, o povo brasileiro e nós como autoridades, como vereadores, temos que ser instrumentos de fiscalização, tá? Minhas palavras, obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer um comentário? Gostaria sim, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Ouvindo o vereador Neno fazendo uma homenagem tão linda para as mães. Parabéns, vereador, que sempre traz, né, essas mensagens pontuais que ela toca o coração de muita gente, né? Então, deixo também aqui um abraço a todas as mães e na linha que o vereador Nenão também colocou aqui, né, desse vereador, eu quero colocar que a gente ouviu várias, né, nas redes sociais, o governador do estado de São Paulo queria mudar o Dia das Mães para o mês de agosto, para a segunda semana de agosto. Contudo, criticou tanto a questão econômica do país, quando o presidente se posicionou, mas ele querendo mudar uma data histórica, uma data que tem significado muito além do que ele possa imaginar, né? A gente percebe que, de fato, o vereador Nenão, que o quanto, né, o presidente tem sofrido. Hoje eu vi o Paulo Guedes dizendo que as pessoas não aceitaram a perder uma eleição legítima, e ele usa a seguinte frase, né: deixa o presidente trabalhar, né, e não fique criando, né? Ficam querendo pegar qualquer oportunidade para impactar uma administração que está dando certo, que tem trabalhado de maneira honrada, sem corrupção. Não temos, as pessoas associam muitas vezes um fato, né, perdido, e junta esses fatos para, né, adicionar. Cada um é responsável pelos seus atos. Cada um é responsável pelos seus atos. O presidente não, como diz, quantos tempo ele foi deputado, né? 28 anos como deputado. Agora eles querem associar muitas coisas do filho dele ao presidente e fica buscando coisas e não deixa o homem trabalhar, né? Eu acredito que o nosso Estado, né, tem tomado as suas medidas, os decretos têm vindo, mas a gente vê o desespero de muitas pessoas. Hoje mesmo recebi uma ligação de um comerciante que não consegue nem mesmo receber, com os carnês as pessoas estão devendo para ele. Está na área central, paga aluguel. Até onde vai tudo isso? Eu acredito que em algum momento, né, o bom senso ele precisa prevalecer. Como muitos têm trabalhado com a questão de proteção, a questão de, né, fazendo um isolamento, né, demarcando a distância, eu acredito que temos que dar condição a essas pessoas também, para que receber pelo menos aquilo que ele vendeu. Além do estoque que está parado nas suas lojas, tem a questão, né, as pessoas ainda somos uma cidade de muita confiança, uma cidade onde as pessoas ainda utilizam o carnê, né, utiliza ainda outros métodos de recebimento. Não é tudo no cartão, não é tudo, né? Então ainda há outras formas de pagamento e essas pessoas querem muitas vezes receber e não estão conseguindo receber. Então eu acredito que esse olhar para o nosso comércio, né, diante de todo esse decreto que a gente está vendo, né, eu deixo aqui a indignação quando eu ouvi dizendo que o governador queria mudar o Dia das Mães para o mês de agosto, para a segunda semana. Então, quer dizer, o Dia dos Pais,
né? Todos têm a sua importância, mas é de fato a data que mais, né, a segunda data, eu acredito, que o comércio mais, né, o comerciante, né, lucra com o seu comércio. Mas essa data é histórica, tanto para nós religiosamente, né, a religião comemora também em maio, sério, né, bastantes datas comemorativas, a relação à Mãe das Mães, que é Maria Santíssima, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, é comemorado também nessa data, nesse mês. Então, quando ele quer alterar uma data histórica, né, a gente vê que o desespero é grande. Criticou a economia, criticou que a vida, né, a questão de vida e economia, mas quer mudar o Dia das Mães no mês de agosto, né? Vejo aí, na linha do que o Nenão colocou, que há muitas coisas acontecendo por detrás desta pandemia. E tenho certeza que as mudanças que o presidente está fazendo trará à luz tudo virá à luz, né? Porque isso é bom, que pode passar esse país, né, por linhas sólidas, linhas de moralidade, que nós vivemos situações no passado de uma descrença da nossa política, né, moralmente. Então, com certeza, é um momento de passar limpo. Tenho certeza que o presidente, né, hoje eu vi, todo mundo pode acompanhar, criticaram tanto o ministro da Saúde quando o Mandetta saiu. Hoje ele está para Manaus com a equipe completa, atendendo lá e trabalhando na linha de frente. Então, queixo aqui também as ações. O Dória estava reclamando que ele não vinha para São Paulo. Ou seja, olha a estrutura que São Paulo tem, ele quer que o Bolsonaro venha auxiliar São Paulo. O Bolsonaro, o ministro, montou uma equipe e foi para Manaus. Eu acredito que essa é a coerência, isso é trabalho certo. O maior recurso está no estado de São Paulo. A maior potência econômica é o estado de São Paulo. Então, se ele não tem competência para governar e montar equipe o suficiente para cuidar da cidade, da metrópole onde ele mora, onde ele foi prefeito, então deixe que o pessoal vá para Manaus, que é uma estrutura mais fraca, prestar um serviço de qualidade. Quero deixar os parabéns também, né, ao nosso presidente Jair Bolsonaro pelo trabalho que tem fazendo à frente desse país. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador, vereadora queira fazer um comentário? Antes de finalizar o expediente, eu gostaria de ressaltar aqui as falas dos vereadores que me antecederam, da vereadora também. E, primeiramente, iniciar sobre o que o vereador João Antônio Domingues falou em relação ao Dia das Mães, tendo em vista aí que acontece agora no próximo final de semana, e com certeza o amor de uma mãe sempre foi e sempre será o melhor remédio para muitas das nossas dores. Mulheres essas que fazem, como a Valéria comentou, a vereadora Valéria comentou, jornadas duplas, jornadas triplas, tem que sair para sustentar a família, ser o esteio da casa, da família. Então é importante lembrar dessa data tão importante e tão significativa. Segundo o que destacou também o vereador Benildo, uma data não só comercial, mas também uma data histórica, uma data religiosa. Então, é importante lembrar a importância que tem, seja mãe de forma natural, seja mãe por adoção, seja mãe no sentido mais amplo que essa palavra ela possa ter. Então, em nome do Poder Legislativo Municipal, da Câmara Municipal, gostaria de desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães e pedir a Deus que continue abençoando a todas. Com relação ao que foi dito, eu gostaria também aqui de registrar, realmente a gente fica entristecido de ver tanta notícia negativa sendo veiculada pela mídia, uma mídia totalmente parcial e que vem ao encontro do que já foi dito aqui essa noite. Uma mídia que não tem uma notícia boa da administração a nível federal, não tem uma notícia boa que saia do Brasil num momento tão complicado que a gente vem vivendo.
muitos usando essa pandemia para querer atrapalhar ainda mais, como já se não bastasse toda essa situação de saúde pública, ainda existem pessoas como o governador do estado de São Paulo, que tem a pachorra de ligar para o ministro da Economia, abandonar o barco num momento tão difícil como esse. E aí eu fico pensando, o que será que um governador do estado que a todo momento fica em holofotes, patrocinando várias emissoras, louco atrás do microfone para poder ficar se aparecendo, faz de ligar em plena pandemia para o ministro da Economia dizendo que ele está sustentando o governo, que era ele e o Sérgio Moro estavam sustentando o governo, e para ele abandonar o governo numa hora tão difícil, numa hora em que pessoas estão morrendo, numa hora complicada economicamente falando, número de desemprego nas alturas, empresas fechando as portas, e ele simplesmente faz um convite dessa maneira para o ministro da Economia. Então, o que esperar de um governador do estado como esse? Eu fico imaginando se ele não ligou para outras pessoas também com esse convite sobre a biografia de alguém, colocando a biografia, interesses particulares, interesses políticos à frente do interesse coletivo, ao interesse de salvar vidas que ele tanto fala, que ele tanto usa, fazendo um papel horroroso desse, um papel horroroso. Então, vai aqui também o repúdio diante de tudo isso que já foi comentado, mas temos que aceitar o resultado das urnas. Se alguém não concorda com o governo, é natural ter-se algumas críticas, e se candidata em 2022. Está aí para todo mundo disputar. Agora, o que não pode é criar essa insegurança jurídica diante de uma pandemia, num setor econômico já totalmente arrebentado, e pessoas a todo momento, seja grupos de internet, seja esses youtubers da vida, que gostam de se aproveitar de situações como essa, da desgraça alheia, para ficar plantando essas coisas no governo. E também repudiar aí algumas atitudes do Supremo Tribunal Federal, já que acredito que, como rege a Constituição Federal, e esse é o órgão que deve zelar pela Constituição, e a gente tem analisado dia após dia que infelizmente não é isso que vem ocorrendo. Então, cada um dentro da sua atribuição, os poderes eles são independentes, eles são autônomos. Eu acho que não faz sentido um poder ficar interferindo no poder do outro. Então, esperamos aí dias melhores, e que essas pessoas realmente coloquem a mão na consciência e saibam que o que eles estão fazendo nesse momento é um desserviço para toda a nossa sociedade e para todo o nosso país. Concordo plenamente com o que foi colocado aqui pelos vereadores que me antecederam. Encerrada a fase do expediente, eu peço à primeira secretária que faça nova chamada regimental. Alisson de Barros. Presente. Ângelo Valário Sobrinho. Presente. Benildo Santos Ribeiro. Presente. Edivane de Fátima Azevedo. Presente. João Antônio Domingues dos Santos. Presente. Joel Francisco de Almeida. Presente. Lúcio Gonçalves da Silva Filho. Presente. Luiz Fernando Paula Leite. Presente. Sérgio Paulo Simão. Presente. Valéria Regina Mateus de Souza. Presente. Walter Rodrigues Vieira. Presente. Em virtude do requerimento de urgência especial apresentado durante o expediente da sessão, está em única discussão o projeto de resolução número 3 de 2020, que dá nova redação de forma temporária ao artigo 141 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Peró e dá outras providências. Encerrada a discussão, está em votação. Peço à primeira secretária que faça a chamada nominal. Relatório de votação. Autoria: Poder Legislativo. Tramitação: urgente especial. Turno de votação único. Processo de votação nominal. Quórum: maioria absoluta. Alisson Alessandro de Barros. Favorável.
Ângelo Valário Sobrinho. Favorável. Benildo Santos Ribeiro. Favorável. Edivane de Fátima Azevedo. Favorável. João Antônio Domingues dos Santos. Favorável. Joel Francisco de Almeida. Favorável. Lúcio Gonçalves da Silva Filho. Favorável. Sérgio Poli Simon. Favorável. Valéria Regina Matheus de Souza. Favorável. Walter Rodrigues Vieira. Favorável. Projeto de resolução número 3 de 2020 está aprovado em primeira votação com 10 votos favoráveis. Falo em primeira votação porque, em atendimento ao artigo 179, parágrafo único do regimento interno desta Casa, coloco em votação o projeto de resolução número 3 de 2020 em segunda discussão. Encerrada a discussão, está em segunda votação. Peço à primeira secretária que novamente faça a chamada nominal. Relatório de votação. Autoria: Poder Legislativo. Tramitação: urgência especial. Turno de votação único. Processo de votação nominal. Quórum: maioria absoluta. Vereadores: Alisson Alessandro de Barros. Favorável. Ângelo Valário Sobrinho. Favorável. Benildo Santos Ribeiro. Favorável. Edivane de Fátima Azevedo. Favorável. João Antônio Domingues dos Santos. Favorável. Joel Francisco de Almeida. Favorável. Lúcio Gonçalves da Silva Filho. Favorável. Sérgio Poli Simon. Favorável. Valéria Regina Matheus de Souza. Favorável. Walter Rodrigues Vieira. Favorável. Projeto de resolução número 3 de 2020 está aprovado também em segunda votação com 10 votos favoráveis. Nada mais a tratar. Convoco os vereadores, as senhoras vereadoras, aproveitando aqui para deixar também feliz Dia das Mães às vereadoras. Deus abençoe a vida de vocês. Convido a todos os internautas que nos assistem para a próxima sessão, que ocorrerá no dia 19 de maio, em virtude do projeto de resolução aprovado esta noite, às 19 horas. Um bom retorno a todos. Fiquem todos com Deus. Esta sessão está encerrada.